Vamos falar do Setembro Vermelho, que é uma campanha de conscientização sobre a nossa saúde cardiovascular, a importância da saúde. Para falar sobre esse assunto, a gente está aqui no estúdio comigo, Francisco Por Deus, ele é cardiologista. Bem-vindo à nossa programação, doutor. Pois não, boa tarde. Doutor, agradeço o convite para mais uma vez participar como informante a partir da minha área, né, que é a parte especializada em cardiologia. Doutor, falar da saúde cardiovascular é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? Que a gente vê tantos casos de pessoas com problemas no coração, tem sido muito comum. Pois é, então, isso é fruto de vários fatores, né? Os fatores de estilo de vida, tem os fatores genéticos, mas durante algum tempo, de um tempo para cá, pode-se dizer que isso tem aumentado em função do estilo de vida mais urbanizado, né? Dos métodos alimentares, do sedentarismo e alguns hábitos sociais que a população adquiriu com mais ênfase de uns tempos para cá. Quais são as principais doenças que afetam o coração hoje em dia? As doenças que afetam diretamente o coração, como fatores de risco, digamos assim, são os distúrbios metabólicos, como dislipidemia, diabetes. Esses são os principais, mas também se pode ter fatores genéticos, fatores ambientais, alimentares, que podem gerar um aceleramento, digamos assim, dos processos ateroscleróticos que podem levar a doenças cardíacas, como o principal fator que a gente chama doença aterosclerótica coronariana, que leva ao processo de infarto agudo do miocárdio. Todas essas doenças, elas são preveníveis? Em geral, sim, pelo menos amenizadas. Alguns fatores você não consegue mexer, como, por exemplo, o desenvolvimento da idade, o fator genético. Mas aqueles fatores modificáveis, que são estilo de vida, alimentar, hábitos sociais, tabagismo, alcoolismo, né, esse tipo de coisa a gente consegue fazer uma programação, digamos assim, para tentar amenizar os seus efeitos a médio e longo prazo. O ideal seria visitar um cardiologista de quanto em quanto tempo? Existem aquelas pessoas que têm fatores de risco. E quem não tem? Como é que funciona? Quem não tem, a gente sabe que a idade é um fator, né? A gente sugere que a partir dos 35, 38, 40 anos, a pessoa começa a ter um fator, assim, de check-up, digamos assim. Aquele check-up preventivo, periódico, né? Para ver se alguma coisa pode estar se manifestando de ordem, assim, precoce e tentar fazer o controle disso daí e evitar uma complicação maior. Quais os principais exames que essas pessoas precisam fazer hoje em dia, doutor? Olha, a questão de prevenção cardiovascular não envolve só a parte cardiológica. Você vai entrar aí na parte nutricional, endocrinológica. Então, todos esses aspectos assim que você possa ver, encontrar algo que gere alguma complicação, vai gerar assim uma investigação laboratorial, investigação propriamente do preparação, uma investigação gráfica, como partindo desde o eletrocardiograma, passando por teste ergométrico, monitorização de pressão, de processo de arritmia, até chegar no ápice, digamos assim, que é estudo das artérias coronárias, que é através principalmente do exame chamado coronografia, popularmente conhecido como cateterismo cardíaco. E sintomas? Que tipo de sintomas a gente deve ficar atento, que chama a atenção, aquele alerta para falar, não, preciso ir ao médico, preciso investigar? Se você focar exatamente só na parte cardíaca, o sintoma que parte mais característico, digamos assim, é o que a gente chama de angina de peito, desconforto torácico, né, falta de ar, dor torácica propriamente dita, em especial aquela que se manifesta no lado esquerdo, irradiando para o braço, base do pescoço, né? Mas, assim, eles não são 100% clássicos, assim, para você dizer, tudo isso é direcionado à parte cardíaca e vice-versa. Pode ser que não seja também, mas essa investigação, quando você tem um sintoma direcionado para essas situações, com essas características, principalmente aquele sintoma de desconforto torácico, que é gerado a partir de um esforço físico, por exemplo, uma alimentação farta ou até um processo emotivo, deve ser chamada a atenção para investigar.
Doutor, obesidade e hipertensão têm sido duas doenças que chamam muita atenção, principalmente nessa época que nós vivemos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses dois casos. Bom, a obesidade, como eu falei, ela exacerbou-se mais, acelerou, apareceu, a incidência aumentou bastante em função de mudança de estilo de vida, da urbanização da população, né? E aí isso gerou um método de alimentar assim, diferente, né? Com esses fast food, esses alimentos, né? Que têm muita caloria, né? E a hipertensão tem um fator genético assim, associado, mas a própria obesidade influencia negativamente no desenvolvimento, na perpetuação e na dificuldade de tratar a hipertensão. Queria que o senhor falasse da importância desse Setembro Vermelho, que a gente volta para os cuidados mesmo com a nossa saúde cardiovascular. Essa questão Setembro Vermelho, seja lá que mês foi, que cor for, ela é um rótulo, assim, né, que tem valor, sem dúvida alguma, mas assim, tem que focar isso daí, não num período, num mês do ano. Isso aí é mais uma questão de chamar a atenção, digamos assim. A prevenção, deve ser permanente, contínua, né, desde as fases mais precoces possível, porque ela exige disciplina. Eu poderia até que não é fácil. Exige disciplina, né? Às vezes sacrifício, e muitas vezes a gente vê no sistema público de saúde não tem um foco assim para essa prevenção primária que a gente chama, que é evitar que aconteça o primeiro evento, digamos assim. O foco sempre geralmente está maior naquela situação já secundária, depois que o indivíduo já teve um problema, um AVC, um infarto, né? Uma complicação da diabetes, por exemplo, né? Cegueira, insuficiência renal. Então, o foco principal deve ser mantido na prevenção primária. E sempre buscar um especialista, né? Porque muita gente acaba se automedicando. De preferência, sim. É isso que eu estou falando. A pessoa, também o sistema de saúde não tem um foco, assim. A gente sabe que tem falhas, né? Para a pessoa ter acesso, digamos assim. O principal fator limitante, eu acho que é o acesso. Depois, é a própria iniciativa da pessoa e o incentivo de fazer a manutenção desse processo, que geralmente requer disciplina. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu agradeço também, eu só queria dizer para vocês que essa questão de doença cardiovascular tem um fator também que se chama a atenção, que é o estresse, o fator adrenérgico, né? E a estabilidade emocional, tranquilidade, isso também influencia. E a gente sabe que as pessoas que têm essa estabilidade são pessoas que têm menores riscos. E um fator que não se chama a atenção é Deus. Né? A estabilidade religiosa, emotiva, ter uma fé, isso também está constatado que ajuda na diminuição desse estresse adrenérgico. Muito obrigada, doutor. Boa tarde, eu agradeço e estou sempre à disposição, dentro daquilo que eu puder ajudar.